Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço onde a ciência encontra a tranquilidade. Estou realmente feliz que você tenha chegado até aqui, porque hoje vamos embarcar juntos numa jornada suave pelos mistérios mais fascinantes do nosso planeta. Se esse tipo de conteúdo toca seu coração ou desperta sua curiosidade, que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? Assim você ajuda outras pessoas a descobrirem esse refúgio de conhecimento e paz. E nós continuamos crescendo juntos, criando uma comunidade de almas curiosas e sonhadoras. Mas agora, apenas relaxe, encontre uma posição confortável, respire fundo e permita-se mergulhar nessa experiência que preparei com tanto carinho para você. Não importa onde você esteja neste exato momento. Deixe que este seja o seu instante de pausa. Permita que todo o barulho ao seu redor se transforme num sussurro distante, que as preocupações percam seus contornos definidos, e que seus pensamentos se acomodem suavemente, como folhas de outono descansando sobre a superfície calma de um lago. Esta noite, nós não vamos viajar para galáxias distantes ou explorar buracos negros no espaço profundo. Vamos ficar bem aqui, com os pés firmes na Terra, porque o que existe neste planeta é tão misterioso, tão resiliente e tão extraordinário que a maioria de nós nem consegue imaginar. Pense comigo por um momento. Há oceanos que brilham na escuridão como se tivessem capturado a luz das estrelas. Existem criaturas que desafiam a própria morte, revertendo o tempo em seus corpos sempre que necessário. Florestas inteiras conversam entre si através de redes invisíveis sob nossos pés. E há animais microscópicos capazes de sobreviver no vazio do espaço. A vida aqui é tão variada, tão engenhosa e tão determinada, que cada nova descoberta nos lembra o quanto ainda temos para aprender sobre o lugar que chamamos de lar. Algumas das histórias que você vai ouvir hoje podem mudar completamente a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Outras vão simplesmente flutuar pela sua consciência como pétalas carregadas por uma brisa gentil, deixando uma sensação de encantamento silencioso, algo que permanece com você mesmo quando não consegue colocar em palavras. E está tudo bem. Não há pressa aqui. Não há cobranças. Apenas a beleza pura de descobrir que nosso planeta é ainda mais incrível do que imaginávamos. Vamos começar com algo que parece saído diretamente de um conto de fadas, mas que é absolutamente real. Imagine uma criatura que consegue viver para sempre. Não no sentido metafórico ou poético, mas literalmente. Nas águas mornas do Mediterrâneo e em diversos outros oceanos ao redor do mundo, flutua uma água viva que os cientistas chamam de Turritopsis dohrnii, mas que ganhou um apelido muito mais sugestivo: a água viva imortal. Essa pequena criatura possui uma habilidade que parece desafiar todas as leis fundamentais da natureza. Quando ela está ferida, envelhecida ou ameaçada de alguma forma, ela simplesmente reverte seu corpo para um estágio anterior da vida. É como se uma borboleta pudesse voltar a ser uma lagarta sempre que quisesse recomeçar. A água-viva retorna à sua forma de pólipo, que seria o equivalente à sua infância, e inicia todo o ciclo novamente. Isso não é apenas teoria ou especulação científica. Os pesquisadores observaram esse processo acontecendo repetidamente em laboratórios. A água-viva pode percorrer seus estágios de vida quantas vezes forem necessárias, teoricamente para sempre, a menos que seja devorada por algum predador ou destruída por algum evento externo. Claro que isso não significa que ela carrega em si a chave para a imortalidade humana, mas nos lembra de algo fundamental. A imaginação da natureza vai muito, muito além da nossa. Ali, flutuando silenciosamente nas correntes oceânicas, existe uma criatura que rebobina o tempo. Não uma vez, mas continuamente, num ciclo que pode não ter fim. Agora deixe sua mente vagar até uma floresta. Você está cercado por árvores gigantescas que parecem tão imponentes e solitárias. Mas há algo acontecendo ali que você não consegue ver. Algo extraordinário se desenrolando exatamente sob seus pés. As árvores, que durante tanto tempo pensamos serem criaturas individuais e isoladas, na verdade estão todas conectadas por uma rede subterrânea de filamentos fúngicos chamados micorrizas. Através dessas estruturas delicadas e complexas, as árvores trocam nutrientes, enviam sinais químicos e até compartilham avisos sobre pragas ou períodos de seca que se aproximam. As árvores mais velhas, que alguns cientistas começaram a chamar carinhosamente de árvores-mãe, sustentam suas descendentes canalizando açúcares e recursos através dessa teia invisível. Não é uma metáfora romântica ou uma história para fazer você se emocionar. É uma rede biológica real, tão vasta e tão sofisticada, que pesquisadores começaram a chamá-la de Internet da Floresta. Uma bétula pode estar ajudando um abeto vizinho. Uma árvore que está morrendo pode transferir sua última energia de volta para a floresta.
É uma forma silenciosa de inteligência, não consciente no sentido que entendemos, mas profundamente cooperativa. Nesse mundo oculto de raízes entrelaçadas e fungos comunicativos, a floresta não é uma simples coleção de indivíduos competindo por espaço e luz, mas sim uma comunidade única que respira e compartilha como um organismo só. E se você acha que isso já é surpreendente, deixe-me contar sobre as criaturas mais resistentes que conhecemos. Elas são minúsculas, estranhas e praticamente indestrutíveis. Seus nomes científicos são tardígrados, mas muitas pessoas as conhecem pelo apelido mais carinhoso: ursinhos d'água. Essas criaturas microscópicas têm menos de 1 milímetro de comprimento e parecem pequenos ursinhos enrugados com 8 pernas quando vistos através de um microscópio. Mas não se deixe enganar pelo tamanho ou pela aparência adorável. Os tardígrados conseguem sobreviver a condições que destruiriam quase qualquer outra forma de vida que conhecemos. Estamos falando de temperaturas congelantes próximas ao zero absoluto, calor escaldante, pressão esmagadora, radiação intensa e até o vácuo do espaço sideral. Em 2007, cientistas enviaram tardígrados para uma órbita ao redor da Terra, expondo-os diretamente ao ambiente espacial, e eles voltaram vivos. Como eles conseguem fazer isso? A resposta está num estado especial chamado criptobiose. Nesse modo de sobrevivência extrema, os tardígrados se desidratam quase completamente e suspendem todo o seu metabolismo. Eles não morrem, apenas esperam, às vezes por anos a fio. E quando a água retorna ao ambiente, eles simplesmente despertam e continuam suas vidas como se nada tivesse acontecido. Essas criaturinhas nos lembram que a vida é muito mais resistente, muito mais estranha e muito mais adaptável do que jamais imaginamos, mesmo quando está flutuando pelas estrelas. Agora quero compartilhar algo que pode mudar completamente sua percepção sobre o ar que você respira neste exato momento. Hoje respiramos oxigênio a cada instante, sem pensar duas vezes nisso. Mas há bilhões de anos, o oxigênio era o poluente mais mortal do planeta Terra. Pense nisso. Há mais de 2 bilhões de anos, as primeiras formas de vida microbiana prosperavam em uma atmosfera completamente livre de oxigênio. Esses organismos antigos, conhecidos como anaeróbios, foram os primeiros habitantes do nosso mundo. Mas então, surgiram as cianobactérias, minúsculos micróbios fotossintetizantes que começaram a liberar oxigênio como subproduto de seu metabolismo. No começo, a quantidade era insignificante. Mas ao longo de milhões e milhões de anos, o oxigênio foi se acumulando nos oceanos e na atmosfera, desencadeando o que hoje chamamos de grande evento de oxidação. Para incontáveis espécies anaeróbias, o oxigênio era absolutamente tóxico. Ele corroía células, interrompia metabolismos ancestrais e causou uma extinção em massa. Mas para outras formas de vida, esse gás invisível se tornou uma nova fonte poderosa de energia. Com o tempo, foi justamente o oxigênio que possibilitou o surgimento de vida complexa e multicelular, incluindo você e eu. Então, de certa forma, cada respiração que mantém você vivo também carrega o legado de uma extinção em massa. O oxigênio não é apenas um elemento que dá vida. Sua história está escrita em cada inspiração que fazemos, uma história de transformação, morte e renascimento. Vamos mudar um pouco de assunto e pensar nas plantas. Geralmente imaginamos as plantas como seres passivos, verdes e gentis, apenas estendendo suas folhas serenamente em direção ao sol. Mas nem todas as plantas esperam educadamente por seus nutrientes. Algumas saem para caçar. Plantas carnívoras como a dionéia, as plantas jarro e as droseras atraem insetos com aromas doces ou néctar pegajoso e então capturam suas presas de maneiras surpreendentemente engenhosas. A dionéia, por exemplo, conta literalmente os passos de sua presa. Ela só fecha suas folhas modificadas quando sente múltiplos toques, garantindo que não está desperdiçando energia com falsas detecções. As plantas jarro formam poços profundos e escorregadios, preenchidos com enzimas digestivas, onde os insetos deslizam para dentro e não conseguem mais escapar. Outras, como as droseras, brilham com pequenos tentáculos que se enrolam ao redor da vítima como braços lentos e pegajosos. Por que elas fazem isso? Porque vivem em solos muito pobres, lugares onde o nitrogênio é extremamente difícil de encontrar. Então elas se adaptaram, não com dentes ou garras, mas com paciência e design inteligente. Esses predadores silenciosos nos lembram que a sobrevivência assume muitas formas diferentes, e até mesmo a folha verde mais delicada pode esconder um apetite oculto. Falando em folhas, você já parou para realmente observar uma? Pegue uma folha e coloque-a contra a luz. O que você está vendo é um pequeno milagre silencioso.
Cada folha é uma máquina finamente ajustada, macia ao toque, mas construída com precisão microscópica. No seu centro existe uma rede delicada de veias, como rios ramificando-se por uma paisagem em miniatura. Essas veias transportam água, minerais e açúcares para cada canto da folha, alimentando o processo da fotossíntese. A superfície é pontilhada por poros minúsculos chamados estômatos, válvulas que se abrem e fecham para permitir a entrada de dióxido de carbono e a saída de oxigênio. O pigmento verde, a clorofila, captura a luz do sol e a converte em energia, não apenas para a planta, mas para praticamente todos os seres vivos da Terra. Algumas folhas conseguem rastrear o movimento do sol através do céu. Outras repelem água, capturam insetos ou armazenam calor. Não existem duas folhas exatamente iguais em forma e função. Cada uma é uma obra-prima, frágil, bela e viva com propósito. E quando você entende isso, nunca mais olha para uma árvore da mesma maneira. Agora imagine que você está caminhando por uma praia tranquila durante a noite. De repente, você percebe algo extraordinário. As ondas estão brilhando com uma luz azul esverdeada etérea. Esse fenômeno é absolutamente real e é causado por organismos minúsculos conhecidos como plâncton bioluminescente. Quando perturbados por movimento, como uma onda quebrando ou o movimento da mão de um nadador, eles liberam um flash de luz fria. Não é luz refletida da lua, mas uma reação química acontecendo dentro de seres vivos. É difícil descrever o que se sente ao testemunhar isso pessoalmente. É como se o oceano tivesse capturado pedaços do céu estrelado e os tivesse trazido para a superfície. A água se move e, com ela, trilhas luminosas aparecem e desaparecem, criando um espetáculo que parece mágico, mas é pura biologia. Esse brilho serve um propósito para o plâncton. Quando perturbados por predadores, a luz súbita pode assustar o atacante ou atrair predadores ainda maiores para o local, criando uma distração. Mas para nós, observadores sortudos, é simplesmente uma das visões mais encantadoras que a natureza pode oferecer, um lembrete de que a Terra ainda guarda segredos luminosos nas profundezas de seus oceanos. E por falar em oceanos, há criaturas ali que vivem vidas que parecem saídas de histórias impossíveis. Pense nas baleias, especificamente nas baleias jubarte. Elas cantam. Não são simples sons ou chamados aleatórios, mas composições complexas e estruturadas que podem durar horas. Cada população tem seu próprio dialeto, seu próprio repertório de melodias que evolui ao longo dos anos. Os cientistas acreditam que esses cantos servem para atrair parceiras, estabelecer território ou comunicar-se através de vastas distâncias oceânicas. O som viaja incrivelmente bem debaixo d'água, e uma canção de baleia pode percorrer centenas, até milhares de quilômetros. Algumas gravações revelaram estruturas que se assemelham a rimas, repetições e até mesmo progressões que lembram composições musicais humanas. As baleias mais jovens aprendem essas canções com os machos mais velhos, e ao longo do tempo, novos trechos são adicionados, modificados ou descartados. É uma tradição cultural passada de geração em geração, flutuando nas profundezas azuis, onde a luz do sol mal consegue penetrar. Quando você ouve uma gravação dessas canções, mesmo através de alto-falantes, há algo profundamente comovente nisso. É a voz de um mundo que geralmente permanece em silêncio para nós. Um mundo onde a música é linguagem e o oceano é palco. Mas nem tudo nos oceanos é gentil e poético. Há também uma dureza incrível, uma capacidade de sobrevivência que desafia nossa compreensão. Algumas criaturas marinhas vivem em ambientes tão extremos que parecem pertencer a outro planeta. Nas profundezas oceânicas, onde a pressão é esmagadora e a escuridão é absoluta, existem comunidades inteiras de organismos que prosperam ao redor de fontes hidrotermais. Essas fontes liberam água superaquecida carregada de minerais e produtos químicos tóxicos. Não há luz solar ali, então a fotossíntese é impossível. Em vez disso, bactérias especializadas realizam quimiossíntese, transformando os químicos das fontes em energia. Essas bactérias formam a base de ecossistemas inteiros, que incluem caranguejos albinos, vermes tubulares gigantes e peixes fantasmagóricos que nunca veem a luz do dia. É uma vida construída sobre fundações completamente diferentes das que conhecemos na superfície. Esses ambientes nos ensinam que a vida não precisa do sol para existir. Ela apenas precisa de energia em alguma forma e da determinação implacável para se adaptar. Se há vida prosperando ali, nas condições mais hostis imagináveis no nosso próprio planeta, o que isso diz sobre a possibilidade de vida em outros mundos? O Oceano Profundo não é apenas um lugar remoto na Terra. É uma janela para o que pode ser possível em todo o universo. Voltando para a terra firme,
Há árvores que vivem tanto tempo que testemunharam o desenrolar de civilizações inteiras. Os pinheiros bristlecone, encontrados nas montanhas do sudoeste dos Estados Unidos, são alguns dos organismos mais antigos do planeta. Alguns deles têm mais de 5.000 anos. Pense nisso por um momento. Essas árvores já estavam lá quando as pirâmides do Egito ainda estavam sendo construídas. Elas sobreviveram a eras glaciais, secas prolongadas, incêndios e tempestades que duraram milênios. Seus troncos retorcidos e cascas marcadas pelo tempo contam histórias de sobrevivência que nenhum livro poderia capturar. Completamente. Cada anel de crescimento preserva informações sobre o clima daquele ano específico, criando um registro natural que os cientistas podem ler como páginas de uma enciclopédia climática. Essas árvores crescem devagar, tão devagar que às vezes produzem apenas 1 milímetro de novo crescimento por ano. Mas essa lentidão é parte de sua estratégia. Elas não desperdiçam energia, elas não se apressam. Elas simplesmente persistem, ano após ano, século após século, milênio após milênio. Ficar na presença de uma dessas árvores antigas é uma experiência quase espiritual. Você percebe o quão breve é uma vida humana, mas também percebe que faz parte de algo muito maior, uma continuidade de existência que se estende muito além de qualquer indivíduo. E não são apenas as árvores que guardam segredos antigos. O próprio solo sob nossos pés é mais vivo do que a maioria das pessoas imagina. Uma única colher de chá de solo fértil pode conter bilhões de micro-organismos, mais do que o número de pessoas na Terra. Há bactérias, fungos, protozoários, nematoides e uma infinidade de outras formas de vida microscópica trabalhando incansavelmente para decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes e manter o solo saudável. Sem essa comunidade invisível, as plantas não conseguiriam crescer adequadamente, e todo o ecossistema entraria em colapso. Esses micróbios do solo são os alquimistas silenciosos da natureza, transformando morte em vida, resíduos em fertilidade. Eles formam parcerias complexas com raízes de plantas, ajudando-as a absorver água e minerais em troca de açúcares produzidos pela fotossíntese. É uma economia subterrânea tão intrincada quanto qualquer sistema humano, mas operando em total silêncio e escuridão. Quando você caminha sobre a grama ou pela floresta, está caminhando sobre um mundo inteiro de vida que nunca vê, mas que é absolutamente essencial para tudo que existe acima da superfície. Falando em coisas que não podemos ver, há forças invisíveis moldando o mundo de maneiras profundas. O campo magnético da Terra, por exemplo, não é apenas uma abstração científica. Ele tem efeitos reais e mensuráveis sobre a vida no planeta. Linhas invisíveis de força magnética se estendem do Polo Norte ao Polo Sul, criando um escudo que nos protege de radiação solar prejudicial. Mas muitos animais não apenas são protegidos por esse campo, eles conseguem senti-lo e usar essa informação para navegar. Tartarugas marinhas utilizam assinaturas magnéticas para retornar às mesmas praias onde nasceram, às vezes décadas depois. Pássaros migratórios como tordos e felozas viajam milhares de quilômetros usando uma bússola interna que detecta o campo magnético terrestre. Salmões encontram seu caminho de volta do oceano para o riacho exato onde eclodiram pela primeira vez. Até alguns insetos e bactérias usam o campo para se orientar. O mecanismo exato ainda é parcialmente misterioso. Pode envolver pequenos cristais de magnetita dentro do corpo ou proteínas sensíveis à luz nos olhos. Mas o resultado é claro. A Terra sussurra direções, e a vida escuta. Essa capacidade de navegar usando o magnetismo é apenas uma das muitas habilidades sensoriais extraordinárias que os animais possuem. Pense nos morcegos, que voam na escuridão total usando ecolocalização. Eles emitem sons de alta frequência, que ricocheteiam em objetos ao redor, e então interpretam os ecos que retornam para construir um mapa mental tridimensional do ambiente. É como ver com som. Alguns morcegos são tão habilidosos nisso, que conseguem detectar fios finos como cabelos humanos no ar e capturar insetos minúsculos em pleno voo na escuridão absoluta. E então há animais como as cobras, que possuem órgãos especiais capazes de detectar calor infravermelhor. Elas literalmente veem o calor emitido por presas de sangue quente, permitindo que caçem com eficiência mesmo em noites sem lua. Tubarões têm ampolas de Lorenzini, órgãos sensoriais que detectam campos elétricos minúsculos produzidos pelos músculos de outros animais. Um tubarão pode sentir o batimento cardíaco de um peixe escondido sob a areia. Cada espécie evoluiu sentidos adaptados ao seu ambiente e estilo de vida específicos. Nós, humanos, vemos o mundo através de nossos 5 sentidos familiares, mas há um universo inteiro de informações sensoriais acontecendo ao nosso redor que simplesmente não conseguimos perceber.
A realidade é muito mais rica e complexa do que nossa experiência limitada sugere. Isso me leva a pensar sobre percepção e consciência de uma maneira mais ampla. Nós tendemos a pensar em nós mesmos como os únicos seres verdadeiramente inteligentes do planeta. Mas quanto mais estudamos outras espécies, mais percebemos que a inteligência vem em muitas formas. Polvos, por exemplo, são incrivelmente inteligentes apesar de terem uma estrutura cerebral completamente diferente da nossa. Eles podem resolver quebra-cabeças complexos, usar ferramentas, aprender observando outros polvos e até demonstrar personalidades individuais distintas. Seus 8 braços contêm neurônios que funcionam quase independentemente, permitindo que cada braço explore e manipule objetos enquanto o cérebro central se concentra em outras tarefas. E há os corvos, pássaros que demonstram habilidades cognitivas comparáveis às de primatas. Eles fazem ferramentas, planejam o futuro, enganam uns aos outros e até parecem guardar rancor. Em experimentos, corvos aprenderam a reconhecer rostos humanos individuais e ensinaram outros corvos a evitar pessoas específicas que os trataram mal. Eles se lembram dessas pessoas por anos. É quase assustador pensar que esses pássaros comuns que vemos nas cidades estão constantemente observando, aprendendo e lembrando. A inteligência não precisa se parecer com a humana para ser sofisticada e eficaz. Ela apenas precisa funcionar no contexto em que evoluiu. E quando expandimos nossa definição do que conta como inteligência, começamos a ver que estamos rodeados por mentes fascinantes que experienciam o mundo de maneiras radicalmente diferentes das nossas. Agora quero compartilhar algo que pode soar meio estranho no começo, mas é absolutamente fascinante. Uma parte significativa do seu DNA, cerca de 8%, não vem originalmente de seus ancestrais humanos. Vem de vírus antigos que infectaram nossos antepassados distantes há milhões de anos. Esses vírus, chamados retrovírus, tinham a capacidade de inserir seu próprio material genético nas células reprodutivas. Quando isso aconteceu, o DNA viral se tornou uma parte permanente do genoma, que foi passado adiante para as gerações futuras. Ao longo do tempo, muitas dessas sequências virais sofreram mutações e ficaram silenciosas, sem função aparente. Mas outras foram reapropriadas pela evolução para servir funções úteis. Algumas dessas sequências agora desempenham papéis importantes no desenvolvimento cerebral e na formação da placenta durante a gravidez. Você é, em um sentido muito real, parte vírus. Não infectado, mas moldado. Ecos de batalhas antigas agora estão dobrados nas instruções que fazem você ser quem você é. O corpo humano não é uma história única e simples. É uma biblioteca de sobrevivência, costurada a partir de criaturas há muito esquecidas. Cada pedaço de você conta uma história diferente de adaptação, invasão, cooperação e transformação. Isso muda a maneira como pensamos sobre identidade e individualidade. Somos mosaicos genéticos, construídos ao longo de bilhões de anos de vida interagindo, competindo, colaborando e fundindo-se. E já que estamos falando sobre coisas surpreendentes dentro de nós, vale mencionar que o número de células bacterianas em seu corpo é aproximadamente igual ao número de células humanas. Você não é apenas você. Você é um ecossistema ambulante, um planeta inteiro em miniatura abrigando trilhões de habitantes microscópicos. Essas bactérias, principalmente concentradas no intestino, desempenham funções essenciais. Elas ajudam a digerir alimentos que seu próprio corpo não conseguiria processar sozinho. Produzem vitaminas, treinam seu sistema imunológico e até parecem influenciar seu humor e comportamento através de sinais químicos que afetam o cérebro. Quando você toma antibióticos, está essencialmente bombardeando esse ecossistema interno, o que pode ter consequências inesperadas. A composição de sua microbiota intestinal é única como uma impressão digital, moldada por sua dieta, ambiente, histórico médico e até pelo método do seu nascimento. Bebês nascidos por parto natural são colonizados por diferentes bactérias do que bebês nascidos por cesárea, e essas diferenças podem ter efeitos duradouros na saúde. Estamos apenas começando a entender a complexidade dessas relações. O que está claro é que a linha entre eu e outro é muito mais borrada do que gostaríamos de admitir. Somos comunidades, não indivíduos isolados. Vamos viajar agora para um dos ambientes mais extremos da Terra: os desertos. À primeira vista, desertos parecem inóspitos e quase sem vida, mas há uma resiliência incrível escondida ali. Plantas como as cactos desenvolveram estratégias engenhosas para sobreviver com quantidades mínimas de água. Eles armazenam água em seus tecidos carnudos, têm espinhos em vez de folhas para reduzir a perda de umidade. E suas raízes se espalham amplamente logo abaixo da superfície para capturar rapidamente qualquer chuva rara que cai.
Alguns cactos podem viver centenas de anos, esperando pacientemente pelos breves períodos de chuva que transformam temporariamente o deserto em um tapete de flores coloridas. E há animais que evoluíram para nunca precisar beber água. O rato-canguru do deserto, por exemplo, obtém toda a umidade que precisa metabolizando as sementes secas que come. Seus rins são tão eficientes que produzem urina extremamente concentrada, desperdiçando quase nenhuma água. Durante o dia, quando o calor é insuportável, ele permanece em tocas subterrâneas onde a temperatura é mais amena e a umidade relativa é maior. À noite, quando o deserto esfria, ele emerge para forragear. Essa sincronização perfeita com os ritmos do ambiente permite que ele prospere onde a maioria dos mamíferos pereceria. O deserto nos ensina sobre eficiência, sobre fazer mais com menos, sobre paciência e tempo. A vida ali não floresce constantemente. Ela espera às vezes por anos, pela oportunidade certa. E quando essa oportunidade chega, ela explode em atividade frenética antes de retornar ao estado de espera. É uma existência pulsante, sincronizada com chuvas imprevisíveis e extremos de temperatura. E funciona. A vida encontrou um caminho mesmo nos lugares mais improváveis. Agora quero levá-lo de volta às profundezas do oceano para falar sobre algo verdadeiramente monstruoso em escala. O maior organismo vivo conhecido não é uma baleia azul ou uma sequoia gigante. É um fungo. E ele vive silenciosamente sob uma floresta no Oregon. Esse indivíduo de fungo armilaria se espalha por mais de 2.000 acres subterrâneos, formando uma vasta rede de micélio, as estruturas filamentosas que formam o corpo real de um fungo. Estima-se que tenha milhares de anos de idade. Acima do solo, ocasionalmente produz cogumelos, mas o verdadeiro organismo vive na escuridão, alimentando-se de raízes de árvores e conectando a floresta numa teia silenciosa. Não é o mais alto, nem o mais rápido, nem o mais brilhante, mas em tamanho, idade e alcance, é incomparável. O mundo oculto sob seus pés pode estar mais vivo do que tudo que cresce acima. Isso desafia nossa noção do que é um organismo individual. Normalmente pensamos em indivíduos como tendo corpos distintos e separados. Mas esse fungo é difuso, espalhado, conectado. Onde começa e onde termina? É uma questão filosófica tanto quanto biológica. E nos lembra que a vida não precisa seguir as regras que esperamos dela. E já que estamos falando de criaturas que desafiam expectativas, deixe-me mencionar os pombos. Eles parecem tão comuns, voando pelas cidades, bicando migalhas no chão. Mas pombos são surpreendentemente espertos. Estudos mostraram que conseguem reconhecer rostos humanos individuais, lembrando-se de quem os alimentou e quem não alimentou. Mesmo quando as pessoas trocam de roupa, os pombos ainda conseguem identificá-las baseando-se apenas nas características faciais. Essa habilidade faz parte de sua memória visual altamente desenvolvida, que também lhes permite navegar vastas distâncias e até distinguir entre diferentes estilos artísticos ou palavras em ambientes de laboratório. Uma vez treinados, alguns pombos conseguem classificar objetos por categoria ou aprender sequências, comportamentos que antes pensávamos serem limitados a primatas. Na agitação da vida urbana, eles se misturam ao fundo. Mas essas aves estão observando, lembrando, aprendendo. A cidade é o céu deles. E você talvez já seja conhecido por eles. Reconhecido no meio de milhares de outros rostos humanos que passam todos os dias. Quero terminar nossa jornada com uma reflexão sobre algo fundamental. Apesar de desastres, extinções e probabilidades cósmicas incrivelmente improváveis, a vida nunca parou. Ela emergiu de fontes ferventes no fundo do oceano, espalhou-se pelos continentes, ganhou asas e voou, mergulhou nas profundezas, cavou túneis subterrâneos e subiu aos céus. Adaptou-se ao frio extremo, ao calor insuportável, à acidez, ao vácuo e ao tempo implacável. Cada vez que parecia encurralada, encontrou uma nova forma, uma nova estratégia. Desenvolveu penas, pelos, armaduras e pensamento. Construiu recifes de coral e sistemas de raízes, ninhos e cidades. Mesmo agora, nas cavernas mais profundas, nos lagos mais salgados e nas fontes termais mais quentes, a vida está começando de novo, repetidamente. Não é perfeita, nem sempre bonita, mas infinitamente determinada. Em você, em mim, em cada folha, em cada respiração, em cada célula, o experimento continua. A história ainda está sendo escrita, e cada descoberta que fazemos, cada fato que aprendemos, adiciona mais uma linha a essa narrativa extraordinária. Então aqui estamos nós, chegando suavemente ao fim dessa jornada pelos mistérios silenciosos do nosso planeta. Viajamos através de oceanos luminosos e florestas sussurrantes, desertos resilientes e tundras congeladas, picos de montanhas e raízes antigas. Ouvimos as conversas silenciosas das plantas. Vimos o brilho das águas vivas.
Sentimos as canções das baleias ecoando nas profundezas. E através de tudo isso, uma única verdade ressoa gentilmente abaixo da superfície. A vida é extraordinária. Não porque é perfeita, mas porque persiste. Ela se adapta, ela resiste e continua nos surpreendendo. Em algum lugar neste exato momento, um coral está liberando seus óvulos na escuridão. Um pássaro está voando em seus sonhos. Uma flor está contando os passos de uma abelha que se aproxima. E você também faz parte dessa história. Não está separado da natureza, mas é feito dela. Células e faíscas, memórias e movimento. Um fio vivo no longo padrão em desdobramento da Terra. Então, onde quer que você esteja agora, permita que sua mente descanse. Deixe sua respiração desacelerar. Deixe seus pensamentos se suavizarem nas bordas. E se você sentiu algo especial hoje, se essa jornada tocou seu coração ou alimentou sua curiosidade, lembre-se de deixar aquele like e se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos passeios que vamos fazer juntos pelos mistérios do mundo e ajuda outras pessoas a encontrarem esse espaço de paz e conhecimento. A jornada não termina aqui. Ela apenas pausa até que a curiosidade chame novamente. Durma bem. E obrigado por sonhar conosco.